Então quer dizer que você acha que o Zoro sola? Aquele marimo não serve de nada. Quem manda aqui sou eu, Sanji Perna Negra. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje One Piece capítulo 1034. Que capítulo foi esse? Sanjaço! Sanjaço, velho! Aqui é Sandy, moleque! Que Zoro sola! Vai pra merda, Zorão! Nada contra o Zoro, tá? É só porque eu gosto mesmo do Sandy e eu acho que o fandom do Sandy merece mais reconhecimento! De toda forma, gente, que capítulo incrível! Eu simplesmente adorei a construção pro Sandy chegar lá e meter o bicudão em cima do Queen. Mano, incrível. E ainda bem, não foi o Sandy que bateu na menina chamada Osome. Nossa, cara, eu tava muito triste quando eu vi o Sandy se sentindo culpado, achando que ele tinha feito aquilo. Mas o verdadeiro culpado era o vagabundo e mercenário do Queen. E bom, gente, o capítulo vai começar. Aquela menina que o Sandy tinha batido nela, a Osome, ela tá meio ferida, mas agora já tá com os curativos e tal. E ela tá procurando o seu ratinho, o seu bichinho chamado Chuji. E aí beleza, ela tá lá procurando, as mulheres falam pra ela assim, não vamos procurar não, esquece essa porcaria aí, depois ele se vira, blá blá blá. E depois disso já aparece o Momonosuke e o Momonosuke falando ali, meu, eu posso até não criar as nuvens e tal, só que eu consigo, acho que coordenar as nuvens do Kaido, eu consigo pegar elas. Se eu consigo pegar elas, pelo menos, se eu não conseguir mudar de direção, eu pelo menos consigo segurar para que ela fique parada. Ou pelo menos impedir que ela chegue mais perto. Ou seja, o que o Momonosuke está tentando fazer? Como ele não consegue fazer a ilha se mover no sentido contrário, ele pega e fala assim, pô, se eu consigo segurar aqui as nuvens do Kaido, vou reaproveitar essas nuvens para eu segurar ela aqui no mesmo local e permanecer aqui em cima da capital das flores, ou pelo menos o mais longe possível da capital das flores, para que se caso Onigashima cair, não vai cair ali na Cidade das Flores, não vai matar ninguém. E bela estratégia do Momonosuke, gostei. Tá botando a cachola ali pra pensar. Por isso eu acredito que ele vai conseguir segurar o Onigashima vai ficar um tanto quanto próximo da capital, mas não vai chegar tão próximo assim. E uma hora ou outra, o Onigashima provavelmente vai cair depois do Kaido ser derrotado, e o Momonosuke vai tentar com um impacto, diminuir o impacto com as nuvens e tudo, e tentar evitar de alguma forma para que a Cidade das Flores ou outras cidades ali ao redor não sejam atingidas. E bom, depois disso a gente já vai direto para a luta do Queen contra o Sandy. E que luta! O Sandy tá tomando um sacode do Queen enquanto ele apanha para todas as técnicas da Germa 66. Ou seja, as técnicas dos irmãos dele, a de soltar os lasers pelos olhos, a técnica de encher o seu corpo de eletricidade, bater no Sanji e eletrocutar ele, e uma outra técnica lá do seu irmão verdinho, que acho que é ficar rodando o cara, usar o cara com um machado, eu não lembro exatamente como é certinho a técnica dele. Então o Queen ele consegue aplicar todas as técnicas do pessoal da Germa nele mesmo. Acredito que o Queen ele não tenha o mesmo genes da galera, mas como ele estudou a ciência da Germa 66, com o objetivo de se tornar maior do que o Judge, acho que ele tem um pouco de inveja do Judge, né? Esse negócio de ficar falando, eu vou provar que eu sou um cientista melhor, não sei o quê. Tá me lembrando, sabe qual é a vibe? A vibe do Caesar Clown com o Vegapunk, porque o Caesar Clown odeia o Vegapunk, né? Porque ele se acha o melhor. E o Queen, no caso, se acha melhor do que o Judge. Então aí a gente tá vendo ali que tem uma dor de cotovelo, né? O que me dá muito hype é o pensar sobre a ciência da Germa 66. Que eu não tava achando tudo isso, mas agora eu tô vendo ele mais como, pô, o cara era um cientista, ele era bom, mas eu não via ele com esse nível tão elevado assim. Achei que o Queen, por exemplo, fosse provar que é, vamos falar assim, melhor, só que eu acho que o Judge ele tinha talvez ideias melhores, sabia mexer ali no DNA melhor também, fazer esse monte de coisa, não é à toa que transformou seus próprios filhos em robôs, né? E bom, eu acredito que o Queen, pra obter essa ciência da Germa 66, sabe o que ele fez? Ele trabalhou talvez próximo do Judge, ou conheceu de longe, mas eu acho que ele não trabalhou exatamente do ladinho dele, sabe? Eles não trabalharam exatamente juntos. Então o Queen meio que tenta roubar um pouco das ideias do Judge, porque ele quer trazer essa evolução pra ele, né? E se tornar um melhor cientista copiando o outro. E bom, depois do Sanji apanhar pra caramba, o Sanji resolve dar um chute, quebra o braço mecânico ali do Queen. Gostei dessa parte porque o Queen tá cansado. E mano,
Olha só, o Queen, ele tem essa força toda, a gente sabe que mesmo sem hack do armamento, ele consegue ali, com a sua tecnologia, fazer coisas que às vezes podem superar hack do armamento, quebrar as pessoas, igual aquela cobrinha que ele tinha feito. Eu vi isso no vídeo do Mangake e resolvi falar aqui porque eu achei interessante. Só que mesmo que as técnicas do Queen sejam muito ofensivas, elas não são tão defensivas, pelo menos não por enquanto. Então o que acontece? O chute do Sanji que ele dá no Queen, porque o Sanji depois fica caído no chão, depois ele volta ao normal, dá uma bicuda lá em cima do Queen e o Queen tá sentindo dano. Por quê? Porque a técnica dele é muito ofensiva, a tecnologia dele é muito para atacar e menos para defender. Logo, se baterem nele com muita força, mesmo que ele já seja resistente graças a Akuma no Mi, ele vai sentir o dano, ele vai sentir. Até porque o Sanji agora, ele não tem só as suas habilidades e a sua força. Ele tem isso, mais o exoesqueleto, mais super força, mais super velocidade. E todo mundo sabe, se você aumenta a velocidade, você aumenta a força do seu soco. Então, cara, o Sanji tá muito apelão e eu gostei demais porque o Oda finalmente deu reconhecimento pro meu Sanjaço, velho. E bom, enquanto o Sanji tá lá enfrentando o Queen pega e fala assim, ah, então agora eu vou usar a sua técnica. Ele utiliza o Stealth Black pra ficar invisível e o Sanji fala, ah, é beleza? Vou ficar invisível também. E o Sanji começa a se mover numa velocidade absurda. E graças a isso, o Queen não consegue ver ele. E agora vai aqui o detalhe. Será que o Queen pegou realmente todas as técnicas do pessoal da Germa? Porque a única que tá faltando agora seria uma técnica do Judge, embora o Judge não mostrou ter técnica nenhuma, e a técnica e a habilidade da Reiju, dos venenos. Então, vamos ver se o Queen vai ter essa habilidade, né? Porque o da Reiju sendo veneno, talvez seja uma técnica que consiga bater com o Sanji. Bom, e aí beleza, o Sanji tá lá se movendo em alta velocidade, o Queen tá invisível, ele acha a Osome, que é a geisha e tudo, e o Queen ele ficava muito interessado na geisha, e a geisha sempre deu um monte de fora nele, igual como o Murasaki deu um fora no Orochi, né, e num monte de gente. E aí deu fora nele e o Queen tá puto com ela, fala assim, ó, vejo que você não está feliz com a punição divina que eu te dei. Então foi o Queen que bateu na mulher, olha que canalha, velho. E aí então ele fala assim, não, vou aproveitar que você tá aqui e eu tô invisível, como ele é covarde, ele vai bater numa pessoa indefesa e ainda invisível, que é pra pessoa nem ver ele, e aí ele vai lá pra cima, quando ele vai aplicar esse golpe em cima dela, lá bater nela, o Sanji aparece assim e fala assim, ah, então foi você, né, com seu canalha. E aí ele começa a dar aqueles rodopios de chute assim, e as lutas do Sanji, eu acho que elas são mais legais no anime, né. Quando eu vejo ele metendo a bicuda nos malucos, mano, eu acho incrível. Porque eu acho que estilo de luta físico, assim, de socos, espada também, é um pouco mais físico também, e chutes e tal, sei lá, me atrai mais. E o Sanji lutando do jeito dele, assim, tipo, ficando de ponta cabeça e chutando o cara, e metendo uma bicuda assim, assado. Mano, muito, mas muito bom. E bom, gente, o Sanji usando o exoesqueleto da Germa 66, que tá ativado agora no seu corpo, utilizando a velocidade, a força que ele tem agora, mais a força que ele tinha antes, mais o hack do armamento, mano, ele ficou ultra mega apelão, ele ficou muito overpower, assim como o Tassiano lá da Zona OP, que ele é o overpower lá, né? Então, mano, ficou overpower pra caramba, meu Sanjaço pegou, queimou ali a perna mais ainda, né? Agora ele consegue queimar mais a perna e ele vai aplicar um golpe em cima do Queen depois de dar vários rodopios de chute, pá, seu canalha e tal, e aí, pum, dá uma última bicuda ali e termina o capítulo de One Piece. Gente, olha, o que eu gostaria de comentar sobre esse capítulo é o seguinte, foi um capítulo curto, mas a parte mais interessante, além do que o manga aqui já falou, todo mundo já assiste ele mesmo, sobre essa tonalidade de cores, eu dei pra perceber que tem uns raiozinhos ali, além do fogo, então, sei lá, tá despertando uma nova técnica e graças a essa nova técnica ele consegue ficar mais forte, é claro, mas eu quero saber se aquele fogo parece mais brilhante, né, então parece até um raiozinho, né, branco, que dá a entender que é um... Como o mangaka disse, é um tipo de tonalidade diferente. Eu não sei, eu acho que não. Acho que é só um chute muito potente, por isso que foi uns raiozinhos. Mas se depender do Oda, ele vai criar algo incrível ali. E eu acredito que no próximo capítulo, o Queen ele vai apresentar alguma coisa que dê uma dificuldade pro Sanji. Porque até agora o Queen ele mostra mais resistência,
Ele ainda não utilizou tanto o hack do armamento, ele não mostrou o hack da observação, então vamos ver se ele vai utilizar alguma dessas técnicas, porque eu acho que o Sanji, mesmo que ele não tenha comentado, ele já tá utilizando. Em alguns quadros assim você pode perceber que o Sanji já tá esperando os golpes do Queen. Só que eu espero que o Sanji use de uma forma mais apurada, assim como foi a luta do Luffy contra o Katakuri. Não que vai ser algo repetitivo, mas já foi dito que o Sanji ele tem o melhor hack da observação, pelo menos ali dos Mugiwaras. Então o Sanji ele consegue prever algumas coisas. Então acho que alguns golpes do Queen, talvez ele pudesse conseguir desviar. Talvez seja o costume do corpo, né? Então ele não tá tão acostumado ainda com o seu corpo, ele tá percebendo ali e tá se acostumando com o exoesqueleto e tal, da Germa 66 que ativou ali no seu corpo. Então acredito que de alguma forma ou de outra o Sanji vai conseguir combinar o seu hack da observação mais o seu hack do armamento, porque a força dele já tá bruta e absurda. E eu espero realmente que alguém apareça pra consertar aquele traje dele, porque, pô, um traje tão legal, Sanji ali com seus óculos e tal, eu acho da hora a roupa da Germa 66, porque me lembra muito Power Ranger, né? Então, cara, demais, capítulo incrível de One Piece, Sanji arrebentando e Zoro nadinha, apanha lá do King, meu filho, porque enquanto isso o Sanji tá mitando, o Sanji tá metendo o arregaço em cima de todo mundo. Ah, e outra coisa que eu quase fui esquecendo, hein, eu acho que essa técnica do Sanji pegar fogo na perna, se caso o Oda quiser explicar alguma coisa sobre esse fogo na perna, é algum experimento científico que a Germa fez baseada na tribo de Lunária lá do King. Já pensou se fosse isso? Gostaria muito de saber o que vocês acham também, porque o capítulo, ó, que delícia, Sanjaço, mano. Toda vez que o Sanji imita, eu fico animadão. Não teremos capítulo, acho que semana que vem. E talvez no próximo capítulo o Oda possa mesclar. Agora possa passar pro Zoro de novo na batalha e depois volta pro Sanji. Mas eu espero que continue no Sanji, porque o Sanji tá demais, velho. É o personagem que eu mais curto, velho. Mano, o jogo aqui tá vazando, beleza? Tô indo nessa, até uma próxima, valeu!